Bênção, queridos. Eu gostaria de pedir a você que abrisse sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Esse é um dos textos que nós iremos usar como base. Aí, veio mais uma moça bonita aqui. Obrigado, que bênção. Nós vamos ler do verso 45 ao 49. Lucas 24, 45 ao 49. Está bem fácil aí, né? Amém? Podemos ler? Diz assim o texto: então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Verso 49. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Se você puder virar aí a página da sua Bíblia, você vai já chegar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler capítulo 1, versos 4 e 5, e depois também o versículo 8. Está aí no telão, se você puder acompanhar, diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Depois o verso 8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém, amados? Queria pedir a você a gentileza de orar comigo. Se você puder curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos, esse é mais um momento muito importante do culto, mais importante da celebração, é mais um momento importante. Ou seja, nós viemos para cá para adorarmos a Deus, para expressarmos a Ele o nosso louvor, nossa adoração, nossa gratidão. Mas Deus também quer falar conosco, Ele está presente aqui. O Espírito Santo de Deus está presente aqui. E Ele quer falar ao meu coração e ao teu coração. E quer falar de maneira muito especial, quer falar de uma maneira muito própria a cada um de nós. Mas você só vai ouvir o Espírito Santo de Deus nessa noite se você estiver atento a Ele. Se você realmente curvar a tua cabeça e falar para Ele: Espírito Santo, eu vim nesse lugar, eu quero ouvir a tua voz. Muito mais do que o pastor que está pregando, eu quero ser ministrado pela tua voz, eu quero ser ensinado pessoalmente por ti. Vamos fazer isso? Você pode fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça, faça aí a tua oração, comece a buscar o Senhor. Pai Celestial, nós queremos te dar graças por essa noite. Declaramos, ó Deus, uma noite abençoada, uma noite maravilhosa, uma noite, ó Deus, onde nós, de fato, temos já experimentado da tua presença. E nós sabemos, ó Deus, que esse tempo aqui foi preparado de uma maneira especial pelo Senhor. Foi o Senhor mesmo quem nos trouxe para cá. Às vezes a gente pensa que saiu de casa e, ó Deus, tomamos a decisão de vir, mas nós sabemos que é o Senhor quem nos trouxe. E se o Senhor nos trouxe, o Senhor tem algo para falar conosco. Eu quero dar liberdade ao Senhor para falar comigo tudo aquilo que eu preciso ouvir e aquilo até mesmo que eu não gostaria de ouvir nessa noite, mas eu preciso. Então fala comigo, Senhor. Toca na minha vida. Muda aquilo que precisa ser mudado aqui dentro do Samuel, no meu interior, aquilo que só o Senhor conhece, aquilo que o Senhor sabe que eu preciso nesses dias. Então eu quero te dar liberdade, Espírito Santo, muita liberdade, para falar comigo, em nome de Jesus. Amém? O tema da mensagem desta noite é um tema bastante desafiador para nós enquanto igreja. Revestidos do poder do alto. Aquilo que Jesus disse como instrução aos seus discípulos, no final ali de Lucas, capítulo 24, ele fala para que eles ficassem ali em Jerusalém, esperando a promessa do Pai,
até que eles fossem revestidos do poder do alto. Amém, amados? E depois nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que se cumpre a palavra do Senhor, né? O Espírito Santo vem no Pentecostes, vem sobre a igreja do Senhor, vem sobre os apóstolos, e ali então começa a acontecer coisas extraordinárias, coisas surpreendentes, sobrenaturais, uma ação poderosa de Deus na vida dos seus filhos, na vida da igreja primitiva, e aí então o livro de Atos começa a ser escrito, né? Os teólogos dizem que, ao invés de chamar-se Atos dos Apóstolos, deveria chamar-se Atos do Espírito Santo, porque é intenso o agir do Espírito Santo no livro de Atos, por meio da igreja de Jesus. E nós cremos que esse revestimento de poder, que essa unção, que esse poder de Deus está à nossa disposição hoje. Amém, queridos? Como igreja do Senhor, né? Nós não temos nada de diferente dos primeiros cristãos. Não temos. Nós podemos sim viver uma vida de poder no Espírito. E nós vamos aprender um pouco sobre isso nessa noite. Amém? Então fica bem atento, porque isso é importante para nós. Queria dizer, dá mais um clique aí, que nós estamos vivendo um momento singular na história da nossa comunidade. Amém, amados? Um momento, assim, diferenciado, né? Singular no sentido de que ele é muito especial, de que Deus tem feito algumas coisas que, assim, tem nos surpreendido. E eu gostaria de compartilhar com você algumas dessas coisas. Primeiro, nós voltamos a crescer e estamos avançando no processo de organização e também de reestruturação da igreja. Dá mais um clique aí, tá bem? As células estão se fortalecendo a cada dia. Quem aqui está fazendo parte de um grupo célula? Deixa eu te conhecer. Amém? Olha aí, quanta gente, né? E as células estão ganhando vidas para Jesus. Isso tem sido, assim, extraordinário no nosso meio. Nossos jovens, vocês acabaram de ver aí, né? O Guilherme dando o recado do retiro. Nós temos visto os nossos jovens cada dia mais comprometidos com o Senhor. As reuniões dos jovens estão sendo também reuniões diferenciadas, né? Nós temos visto os jovens mais engajados, orando mais, querendo crescer em Deus, assumindo responsabilidades em Deus. Isso para nós é encantador enquanto pastores desta igreja. Também a Igreja da Criança tem feito um trabalho maravilhoso com os nossos pequeninos, né? Está aqui uma das coordenadoras, a Maíra, né, junto com a Eliane, e tantos outros colaboradores, tantos outros irmãos, dando a sua contribuição, né? E aí a gente vai lá ver a Igreja da Criança, fica encantado de ver o culto acontecendo, eles adorando a Deus, né, as dinâmicas acontecendo, eles aprendendo a palavra. Nós vimos aqui no domingo passado, né, aquele vídeo mostrando algumas coisas que acontecem no encerramento das estações, já iniciando uma nova estação. Isso também é algo fantástico. E no final de semana, no domingo passado, nós encerramos os 40 dias de consagração, né? Como o Guilherme falou aí, teve gente que ficou azul porque não comeu chocolate durante 40 dias. Não vai se esbaldar agora não, amém, querido? Muito chocolate dá problema, cuidado, tá bom? Mas agora tem o dia dos namorados aí, né? E aí as cestas de chocolate vão acontecendo. Mas o que foi marcante para nós no encerramento desses 40 dias foi que nós tivemos o batismo. Olha que coisa linda. 15 novos irmãos. Você pode dar um glória a Deus? 15 novos irmãos desceram as águas. Isso aí mesmo, Maíra. Isso aí mesmo. Festa, né? Vidas nascendo para Jesus. Então, isso para nós é algo extraordinário. Nós podemos realmente ver esse comprometimento. Também iniciamos na última quinta-feira o curso de integração, com a presença maciça dos irmãos. Hoje tivemos aula de reposição, né? O pastor Lécio ministrou novamente, e foi assim tremendo na quinta-feira. A gente vê que o pessoal está engajado, né? Nós tivemos mais de 100 inscrições nesse curso. Se você ainda não se inscreveu, dá tempo, né? Vá, faça a sua inscrição, recupere essa aula, né, num próximo momento e venha fazer parte, integre-se de verdade nessa vida comum da igreja, na vida comunitária da igreja, no dia a dia da igreja. Isso é muito importante para você, meu irmão e minha irmã. E o que é mais interessante em tudo isso é a gente ver que há alegria,
não tem peso, amém? As pessoas estão realmente alegres, há um interesse genuíno, né? Estamos crescendo espiritualmente, estamos vendo isso, essa fome, essa sede nos irmãos, né? Hoje perguntei lá no final do curso para um dos irmãos, falei, e aí, né, gostou? Ele falou, muito bom, maravilhoso, né? Com certeza vamos crescer muito. Então veja que a igreja, ela vem se desenvolvendo de uma maneira extraordinária nos nossos dias, amém, queridos? É por isso, e também por tudo aquilo que Deus ainda irá fazer em nosso meio, é que nós reconhecemos isso que está aí no telão. Reconhecemos a necessidade de dependermos cada dia mais do poder do Espírito Santo. Queridos, a obra de Deus, ela não é feita na força do braço. Ela não é feita no jeito do homem. A igreja é o único organismo vivo na terra. É uma organização de pessoas que comungam da mesma fé, mas que são habitados pelo Espírito Santo de Deus. Então a igreja é diferenciada. As organizações podem estar muito bem estruturadas, mas nada e nem ninguém, nenhuma organização se compara à igreja do Deus Altíssimo. A igreja é única, você é único, porque somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Deus se faz presente nas nossas vidas. Então, amados, nós temos que ter essa compreensão de que se é sobrenatural, se é realmente por meio do Espírito Santo, por meio do poder, tal qual Jesus disse aos seus discípulos, esperem, vocês vão receber poder para fazer essa obra. Essa obra não dá para ser feita no jeito do homem. Nós, enquanto igreja, temos que entender isso. Nós temos crescido, estamos avançando, estamos vivendo esse momento, como já dissemos, singular na nossa história. Mas é porque nós temos aprendido a depender do poder do Espírito Santo. Nunca se esqueça disso. Sabe, até mesmo na sua vida secular, no seu ir e vir, às vezes você está indo muito bem no que você está fazendo. Se você é um cristão, saiba que é porque Deus tem te capacitado. É porque Ele tem dado a você uma condição especial. Tem dado a você talento, tem dado a você habilidades. Essa semana, meditando nessa palavra, estava lendo quando Deus fala com Moisés para construir o tabernáculo no deserto. Muitos dizem que era impossível, que isso não aconteceu, que o tabernáculo não existiu, porque lá no deserto, aqueles ex-escravos do Egito não tinham condições de fazer aquilo que Deus havia lhes pedido, e de fato não tinham. Mas Deus fala com Moisés, Moisés, eu já preparei um camarada aí no meio de vocês, o nome dele é esquisito, Bezalel, é um nome difícil, mas já dei para ele aí habilidades artesanais, para fundir ouro, fundir prata, fundir bronze, ser um artesão na madeira, e mais ainda, dei capacidade a ele para ensinar outros, estou levantando outros aí no meio. Então, amados, a capacidade que eu e você temos para fazer o que temos feito vem do Senhor. Creia nisso, como igreja, creia nisso, amém, amados? Por isso, o tema dessa noite, revestidos do poder do alto. Nós objetivamos cada vez mais sermos revestidos do poder do alto. Entendendo, queridos, que o nosso ministério, qualquer que seja a forma que ele possa assumir daqui para frente, dentro desta nova visão, ele tem que ser desenvolvido no poder do Espírito Santo. Sabe, não é o método que vai trazer resultado. Tudo contribui, tudo ajuda. Mas se o Espírito Santo não estiver agindo à frente na minha vida e na sua vida, não tem como fazer a obra de Deus. Nós estamos lutando contra as trevas, irmãos. É uma batalha espiritual o tempo todo. Sabe, nós temos que ter esse discernimento da parte de Deus. Isso faz toda a diferença para nós. Tem uma pergunta aí. Por que a igreja precisa revestir-se do poder do alto? Uma pergunta. Por quê? Jesus disse que quando o Espírito Santo fosse enviado, seus discípulos receberiam poder. Que poder é esse? Uma capacitação sobrenatural para realizarem a missão de anunciar o Evangelho a todas as nações. Você vai ver lá em Atos, no verso 8, ele fala, mas receberão poder. Esta palavra, poder, utilizada por Jesus aqui nesse texto de Atos,
no original grego é dinamis. E é muito interessante a definição dessa palavra no original. Significa poder que reside em uma coisa em virtude de sua natureza. Ou seja, é um poder que reside, nesse caso, na minha vida e na sua vida, em função da nossa nova natureza. Por isso, aquele que não conhece a Cristo, por isso que aquele que ainda não entregou a vida a Cristo, não pode ter esse tipo de poder, ainda que queira. O primeiro passo é entregar a vida a Jesus, fazer uma aliança com Jesus, dizer: Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador, e ao fazer isso, você é presenteado com o Espírito Santo de Deus. Ele passa a morar dentro de você, você é selado. E quando a palavra fala de selo, amados, isso é muito forte para nós. Aquilo que você sela vai chegar no endereço, amém? Não é assim que a gente faz com uma correspondência? Você sela uma correspondência, ela vai chegar lá, porque foi pago o preço. Eu e você fomos selados, nós vamos chegar na Jerusalém Celestial, amém? Porque você foi selado com o Espírito Santo, o preço já foi pago pela sua vida, pela minha vida. Então, queridos, nós temos que entender isso e perceber que esse poder, ele habita naqueles que nasceram de novo, naqueles que têm essa nova natureza. Se você quiser anotar aí, João capítulo 3, versos 5 a 6, depois você lê em casa, confere. Palavras de Jesus a Nicodemos, diz para ele: aquilo que é carne, ô Nicodemos, é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Deixa eu falar com você sobre uma palavrinha que está em moda nos nossos dias. Essa palavra empoderamento. Quero dizer, querido, que nós somos empoderados pelo Espírito Santo de Deus, amém? O que significa essa palavra? Esse termo tem sido muito usado nos nossos dias, e a gente ouve falar disso, principalmente no meio secular, né? E numa definição sintetizada, resumida, significa dar poder a quem não tem. Foi exatamente isso que o Espírito Santo fez comigo e com você. Nós temos um poder que não é nosso, mas somos usados por Ele para usar esse poder na vida das pessoas. Amém, queridos? Então você foi empoderado. Para a gente entender melhor, um exemplo de empoderamento é uma autoridade que assume um cargo por meio do Estado, e o Estado então o empodera, dá a ele autoridade para agir, dá a ele poder para agir em nome do Estado, tomar decisões em nome do Estado. Deus fez isso conosco. Em nome de Jesus, nós podemos fazer coisas extraordinárias. Você crê nisso? Amém? Mas é em nome de Jesus. Há um exemplo na palavra de Deus, a gente já citou isso várias vezes, os pastores sempre citam esse exemplo, dos filhos de Cefas que quiseram expulsar o demônio em nome de Jesus, a quem o Paulo pregava. Como eles não tinham compromisso com Jesus, não eram habitados pelo Espírito Santo, não tinham a nova natureza, eles apanharam dos demônios. Olha como isso é sério. Então nós precisamos entender que só tem esse poder os filhos de Deus. Então é de suma importância, se nós queremos realizar a obra de Deus, se nós queremos fazer a obra de Deus e entendemos que ela é feita no poder do Espírito Santo, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Amém? Queria te perguntar, quantos querem estar cheios do Espírito Santo? Amém? Vou te fazer uma segunda pergunta, cabe mais aí? Porque às vezes tem gente que fala assim: não, eu já estou legal, eu já estou bem na fita, né? Eu já oro 3 vezes por dia, eu jejuo uma vez na semana, eu dou o meu dízimo, né? Minha vida está bem legalzinha aí, minha conduta moral está bem equilibrada, né? Então assim, o cara quase não tem pecado, já virou quase anjo. Toma cuidado, que às vezes, né, a pessoa acaba pensando que é anjo, né? Todos nós precisamos, e cabe mais, amém? Então eu creio que Deus tem mais para mim e tem mais para você nessa noite. Nós precisamos, amados, do poder do Espírito Santo para pelo menos 3 coisas, no que diz respeito à vida cristã e ao ministério que eu e você temos em Deus. A primeira delas é pregar o Evangelho com ousadia. Segunda, realizar sinais e maravilhas. E a terceira, libertar os cativos e oprimidos por Satanás. É o Espírito Santo quem nos capacita, quem nos empodera para fazermos isso. É o Espírito Santo quem nos dá todas as condições para pregarmos o Evangelho. Sabe, queridos,
nós precisamos entender que é feito no poder do Espírito Santo. Amém? Entenda isso, que você vai com certeza ser usado por Deus. Então, primeira coisa, o Espírito Santo nos dá poder para pregar o Evangelho com coragem e ousadia. Amém? Quantos querem esse poder e essa coragem para falar de Jesus? Talvez você está aqui nessa noite e você tem esse bloqueio. Você trava. Às vezes você quer até falar de Jesus. Você entende que é o seu chamado, que você foi comissionado para isso. Lá no teu trabalho, às vezes quando você vai falar, engasga. Lá na faculdade, no colégio, com o seu vizinho. Você entende que tem que falar com o seu parente, que você ama, que você sabe que se morrer sem Jesus vai para o inferno mesmo. Você fala, nossa, pastor, que palavra pesada. É a Bíblia que diz isso, que não sou eu. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Palavras de Jesus Cristo. Então há uma condenação para aqueles que não recebem a Cristo como Senhor e Salvador, senão não faria sentido nenhum Jesus vir a esta terra, morrer numa cruz para salvar a minha e a sua vida. Então às vezes a gente não consegue falar, quando vai falar, trava. Nós vamos orar no final dessa ministração hoje, para que esses bloqueios sejam quebrados em nome de Jesus. Você realmente seja usado em poder nas mãos de Deus, usado poderosamente para falar de Jesus para as pessoas, com coragem e com ousadia. Amém, amados? Atos capítulo 4, nós vamos ver 2 versículos. Se você puder ir acompanhando aí comigo, você estava no capítulo 1, só virar um pouquinho. Versículo 8, olha o que diz no versículo 8 desse capítulo. Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo. Aí depois a gente vai lá para o verso 13, diz assim, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Amados, que transformação na vida do apóstolo Pedro, na vida do apóstolo do João e de todos os cristãos daquele primeiro século, da igreja primitiva. Eles haviam sido cheios do Espírito Santo, batizados com fogo, e a coragem e a ousadia entrou na vida daqueles homens. Jesus disse isso antes de subir aos céus. Falou, não se preocupem quando vocês estiverem diante das autoridades, porque naquele momento o meu Espírito irá falar por você. O Espírito Santo fala. Quantos creem que ele fala? Através da sua vida. Você não vai ver o Espírito Santo, uma assombração andando. Não, é você que vai ser usado. Você é esse canal. Você é esse instrumento. Pedro entendeu isso. E quando eles estavam diante dessas autoridades, que estavam pressionando a vida deles para que eles se calassem, para que eles não pregassem o Evangelho, eles foram tomados por essa ousadia, por essa coragem, e eles começaram a falar de Jesus. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Será que esse não é, sabe, o problema? Será que não está aí a dificuldade? Será que eu não preciso realmente ter mais intimidade com o Espírito Santo? Buscá-lo mais? Sabe, sentir mais da sua presença, estar mais cheio dele? Eu costumo dizer que a gente só consegue dar aquilo que tem. Amém, queridos? Então, se você está cheio, você tem o que compartilhar. Então, eles estavam cheios do Espírito Santo. Tem uma outra versão desse mesmo texto que diz assim, aqueles homens não conseguiam desviar os olhos de Pedro e João, porque eles se mostravam confiantes e seguros. A fascinação aumentou quando perceberam que os dois eram leigos, isto é, sem formação teológica e com pouca educação formal. Olha que interessante. O Pedro, João e os demais discípulos, quase que na sua totalidade, eram homens simples. Não eram pessoas que tinham uma formação acadêmica, não tinham teologia, mas tinham o Espírito Santo. Estavam cheios do Espírito Santo. Às vezes o que bloqueia as pessoas é ter essa visão, esse entendimento. Eu não estou pregando para você aqui que o estudo não é necessário, que conhecer a palavra não é necessário. Querido, mas nesse momento de falar do que Jesus fez na sua vida para alguém, isso é secundário.
Porque você vai falar para ele da sua vida. Quantos aqui foram transformados por Jesus? É isso que você tem que falar para a pessoa. Falar, olha para mim. A minha vida foi e tem sido transformada por esse Jesus que eu estou pregando para você. E é dele que eu quero te falar. Se você abrir o coração para ele, ele vai transformar a sua vida. É assim que funciona. Então nós precisamos de entender isso. Olha o verso 31 do mesmo capítulo. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Anunciavam de que forma? Me ajuda aí. Ixi, eu acho que está sem coragem esse negócio, acho que é o frio. Esse lado aqui, anunciava de que jeito? Eles ganharam de vocês. Amém? Corajosamente. Corajosamente. Mas porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Então, amados, nós precisamos de entender isso. Buscar a Deus de uma maneira intensa. Sabe? Nos rasgarmos na presença dEle. Entendendo que é Ele quem vai nos capacitar. Entendendo que é Ele que vai colocar amor no nosso coração por aquele que está perdido, por aquele que ainda não foi alcançado. Quando você for inundado por este amor, por essa compaixão, pode ter certeza, você vai pregar até para um poste. Você vai olhar, como o pastor Lécio falou aqui na quinta-feira, você vai ver, tem 2 olhinhos, tem uma boquinha, mexe, fala, é gente, vou pregar para ele. Amém? Não vai escapar um. Porque você vai entender que ele também é alvo do amor de Deus. E que você é um instrumento que Deus colocou naquele momento da vida dele para compartilhar Jesus. Amém, queridos? Bênção. Segunda coisa, o Espírito Santo nos dá poder para realizar sinais e maravilhas. O Espírito Santo nos dá poder para realizarmos sinais e maravilhas. Há vários exemplos específicos da atividade do Espírito Santo, concedendo poder aos cristãos para operar milagres à medida que eles proclamavam o Evangelho. Você vai lendo o livro de Atos, você vai percebendo que aqueles homens, eles eram usados por Deus de uma forma extraordinária, sobrenatural, para operar sinais e maravilhas, para fazer coisas que somente o poder de Deus faz. Amém? Eles eram apenas vasos, pessoas comuns, mas cheios do Espírito Santo. E Deus, então, os usava de uma maneira extraordinária. Olha o capítulo 3 de Atos. Aliás, o capítulo 4 de Atos, toda aquela situação que o Pedro e o João estavam passando, é justamente por causa disso que aconteceu aqui no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Olha que interessante. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Aí o verso 7, segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém, amados? Olha que coisa extraordinária. Olha esses homens sendo usados por Deus em autoridade. É interessante, porque o contexto diz que eles estavam indo orar. Orar no templo. Eles estavam indo para o templo de Formosa, porque eles iam ter um tempo com Deus. E é interessante perceber que o mendigo está ali na porta. Esse rapaz que era aleijado, ele ficava ali vivendo de esmolas, ele não tinha outra condição, então ele ficava ali pedindo. E quando ele viu chegar 2, ele falou, opa, vai ter 2 trocados. Mas o que ele não sabia é que os discípulos estavam sem din-din. Olha que interessante, porque o Pedro falou que ele não tinha prata e não tinha ouro. Mais ou menos como a gente está hoje. Não está assim com você? Você está com muita prata e ouro? Deixa o WhatsApp para mim depois. Amém? Né? Mas mais ou menos igual esses camaradas aqui. E aí eles chegaram lá na porta do templo. E aí o mendigo olhou para eles, o aleijado olhou para eles e falou assim, olha, tem aí um trocado, uma ajuda. O texto é extraordinário. Diz que o Pedro toma a frente e fala para ele, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda.
Lembra que eu disse que nós só podemos dar aquilo que temos? Eles estavam cheios do Espírito Santo. Havia virtude de Deus na vida deles. Aquela virtude que saiu de Jesus quando ele curou a mulher do fluxo hemorrágico. E todo mundo começou a dizer: a multidão te aperta, Jesus, e tu está perguntando quem te tocou. Ele falou assim: me tocou porque de mim saiu virtude. Sabe, queridos, há um poder e uma unção de Deus na sua vida. E quando você é usado por Deus, você sente que essa unção saiu da sua vida e abençoou uma outra vida. Por isso ele disse: levanta e anda. E não tinha outra opção para aquele aleijado que não fosse levantar e andar. Eu fico imaginando o Espírito Santo entrando nele, querido. Aquela unção de Deus entrando neste homem. De tal forma, a tal ponto que os seus ossos começaram a voltar para o devido lugar. A formação que estava deformada foi totalmente conformada à vontade de Deus. E ele começa a andar novamente. Não é extraordinário isso? Você quer ser usado por Deus dessa forma? Quer mesmo? Sabe, queridos, a gente vê isso na palavra e às vezes a gente se vê tão distante disso. Esses dias eu estava assistindo um vídeo, um culto, onde havia uma ministração sobre cura. E um dos pastores que estava nesse culto era um pastor norte-americano. E aquele pastor e ministro de louvor, David Keelan, estava lá, por isso eu dei crédito àquele vídeo. David Keelan é uma pessoa muito séria no meio evangélico. E aquele pastor começou a orar por cura naquele culto. E de repente tinha um rapaz que andava com aquelas cadeiras na frente dele, porque ele tinha uma deformação, ele não conseguia ficar em pé sozinho, alguém tinha que apoiá-lo. E aquele pastor começou a orar por cura naquele lugar. E foram ajudando aquele jovem, ele disse que queria ser curado, e foram ajudando, ele foi chegando, aquele pastor deu um abraço nele. Mas o abraço foi tão forte, ele começou a orar. E o David Keelan foi interpretando aquela oração que ele estava fazendo. E de repente, aquele jovem começou a dar os primeiros passos. E quando ele chegou na frente, ele começou a saltar diante da igreja. Os irmãos foram quebrantados, todo mundo se prostrando no chão, adorando a Deus. Mas sabe uma coisa que me chamou a atenção? Não foi somente um milagre, que é algo extraordinário. Foi que aquele pastor ficou meio que sem forças naquele momento. E 2 irmãos precisaram segurá-lo. Eu fiquei imaginando, tinha virtude nele. E a virtude que estava nele foi compartilhada com aquele jovem. De tal maneira que ele sentiu aquilo que estava naquele homem de Deus, que era o Espírito Santo de Deus. Que Deus possa te usar assim, em nome de Jesus. Você abraça as pessoas com amor. Fala, vem para cá. Você vai sentir a presença de Deus agora. Deixa eu te dar um abraço. E começa a orar por ele. Fala, Deus, põe a tua mão aqui. Faz um milagre nessa vida. O milagre que o Senhor fez na minha vida, faz na dele também. Vai transformando, vai curando, vai sarando suas feridas. Tenha certeza que você será surpreendido por aquilo que Deus vai fazer em nome de Jesus. Então, amados, nós precisamos de ter essa visão. Atos capítulo 14, verso 8. O apóstolo Paulo também é usado de uma forma extraordinária. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado, nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Você pode dar uma glória a Deus? Era um culto como esse aqui, amado. Paulo estava pregando. E tinha uma pessoa lá, um paralítico dos pés. E Paulo pregando, olhou para ele e viu que ele tinha fé para ser curado. E Paulo olhou para ele e disse: levante-se e ande. Que autoridade, que coragem, que ousadia. E aconteceu o milagre. Nós precisamos perceber isso. No nome de Jesus, sermos usados por Deus para fazermos sinais e maravilhas. E o nome do Senhor será glorificado. Amém, amados? Terceira coisa, o Espírito Santo nos dá poder para libertar os cativos e oprimidos por Satanás. Essa missão é da igreja. Não mudaram lá ainda não? Vou pregar de novo. Espera aí, ponto 3. Aleluia. Aê, japa, essa japa é fantástica. Aí,
Ponto 3. O Espírito Santo nos dá poder para libertar os cativos e oprimidos de Satanás. Só a igreja pode fazer isso. Por que só a igreja pode fazer isso? Porque demônios só se submetem ao nome de Jesus. Então, se você tem a autoridade de Jesus na sua vida, você é um servo de Deus, você vai dizer sai, e ele tem que sair. Amém, queridos? Então é a igreja que vai libertar os cativos e oprimidos de Satanás. Satanás mantém uma multidão, milhões debaixo das suas mãos, sendo opressos. Esses dias nós vimos as estatísticas de suicídio. O pastor Lécio trouxe essa estatística aqui. E olha, é impressionante o que as pessoas fazem no mundo, tirando a própria vida. Por quê? Porque há uma opressão demoníaca sobre a vida deles. Então, este, amado, é um outro aspecto da obra do Espírito Santo, em que ele concede a mim, concede a você, concede aos cristãos, o poder para o serviço. Essa capacitação para libertar cativos e oprimidos por Satanás. Esse poder, amados, na guerra espiritual, foi visto primeiro na pessoa de Jesus. Mateus 12, 28. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou seja, Jesus declarando que a sua obra de libertação era feita pelo Espírito de Deus. Amém? Então é pelo Espírito de Deus que nós iremos expulsar os demônios. E aí então, vamos cumprir com a obra de Deus, aquilo que Ele nos chamou a fazer. Atos 16, 18. Essa passagem é muito interessante. Quando o apóstolo Paulo e Silas, eles chegaram na região da Macedônia, eles foram para a cidade de Filipos. A cidade que o Jefferson leu aqui, a carta aos Filipenses, né? Paulo escrevendo à igreja que estava na cidade de Filipos. E eles foram para aquele lugar, começaram a evangelizar algumas pessoas ali. A palavra de Deus diz que a Lídia, uma das mulheres daquela cidade, se converte. E eles continuam então pregando o evangelho naquele lugar, a igreja começou a crescer naquele lugar. Mas o texto diz que certo dia, eles estavam indo para o lugar de oração e eles encontraram uma escrava que predizia o futuro. É esse texto aí de Atos 16. Olha que interessante o que ela estava dizendo, o que ela estava gritando, né? Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Era isso que ela falava, ela estava fazendo um marketing para o Paulo e para o Silas. E aquilo foi deixando o Paulo contrariado, porque ele começou a discernir que quem estava falando na boca daquela moça, daquela escrava, era um demônio. E aí esse verso 18 diz, ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. O que aconteceu? Amém? Amém? Poder do Espírito Santo para libertarmos os cativos. Poder do Espírito Santo para libertarmos aqueles que estão opressos por Satanás. Sabe, queridos, o Senhor é quem te capacita para expulsar um demônio. É o Senhor quem te capacita. É o Espírito Santo de Deus quem faz isso. E em nome de Jesus, você tem essa ousadia, essa coragem para expulsar, e ele tem que sair, como eu disse a vocês. Teve um dia que nós estávamos visitando uma família, a pedido de um membro da nossa igreja. Pediu para nós fazermos uma visita à mãe e ao padrasto. E nós fomos, eu e o pastor Lucivaldo, um pastor que congregava conosco aqui já há bastante tempo, e fomos até lá para ver o que estava acontecendo. E chegamos lá, conversamos com aquele casal durante um bom tempo, mais ou menos 1 hora de conversa. E Deus já estava me dando discernimento de que ia acontecer algo naquela tarde. E como eu já aprendi, fica aqui a dica para você, nessas situações, orar com os meus olhos bem abertos, para não ser surpreendido, né? Nós fomos orar por esse casal. E no meu entendimento, quem iria ficar possesso de demônio
era o padrasto e não a mãe do rapaz. Mas foi o inverso. Porque o pastor Lucivaldo orou, quando ele terminou de orar, eu fui orar por eles. E aí, quando eu impus as mãos sobre a cabeça dela, e eles estavam vivendo um conflito, briga, discussão, e eu coloquei a mão sobre a cabeça dela e falei: Senhor, que a tua paz, a paz de Deus, entre nessa casa. O demônio manifestou nela na hora. Deu um grito e falou: aqui não! Eu vim para destruir, eu vim para acabar com esse negócio aqui. Eu vou acabar com essa família, com esse casamento. Eu falei: você não vai acabar com nada. Porque agora nós viemos aqui, você vai sair em nome de Jesus. E oramos, o demônio foi repreendido, foi embora, bateu em retirada. Porque essa é a autoridade que o Senhor nos dá. Não é poder do Samuel, não é poder do Lucivaldo, de quem quer que seja. É o poder do Espírito Santo que está no Samuel e que está em você. Amém? Por isso nós não temos que ter medo. Por isso nós não precisamos temer o mal. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então seja você usado em poder nas mãos do Senhor. Vamos ficar de pé? Queria pedir à equipe de louvor que viesse para cá. Eu gostaria de concluir essa palavra com os irmãos. Resgatando aquele texto de Lucas. Sabe, queridos, nós temos que aprender algumas coisas nessa noite. E nós temos que sair daqui diferentes da forma como nós entramos. Amém? Você tem esse entendimento? Você deseja isso? Então, a primeira coisa que a gente pode aprender em Lucas, no capítulo 24, verso 49, quando Jesus fala para eles: mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. É que nós temos que obedecer ao Senhor e temos que depender dEle. Aquilo que nós lemos em Lucas, em Atos capítulo 1, que foi escrito também por Lucas, e ele fez questão de registrar no final do seu evangelho e no início do livro de Atos, de que nós receberíamos poder do alto, é porque isso tem importância e relevância para a minha vida e para a sua vida. Ele registrou isso, queridos, porque ele entendia que sem isso é impossível fazer a obra de Deus. Seria impossível para os apóstolos darem continuidade ao ministério, à obra que Jesus confiou na mão deles, se eles não aprendessem a depender de Deus. Fiquem, esperem, e quando vocês forem revestidos, então saiam. O Senhor nos deu essa palavra para que você possa ser revestido de poder do alto, e então faça a obra que o Senhor nos chamou para fazer. Essa é uma noite muito especial para nós, porque nós queremos orar nessa direção. Segundo, nós aprendemos que evangelho esvaziado de poder, preste bem atenção nisso, esvaziado de poder, de unção, de presença do Espírito Santo, não é evangelho. Pode ser qualquer outra coisa, menos evangelho. E nos nossos dias, tem muita gente pregando um evangelho esvaziado de poder e de unção de Deus, baseado apenas na sabedoria humana, no conhecimento humano, na teologia tão simplesmente, em pensamentos filosóficos, elaborados e muito bem elaborados, mas não tem unção de Deus. E se não tem unção de Deus, não é evangelho. Isso não é novo não, amados. Paulo, entendendo isso, ele escreve à igreja de Corinto,
1 Coríntios 2,4. Muda para mim aí. Obrigado. Ele diz assim: minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria. Paulo estava dizendo para eles: olha, eu não fui até vocês porque eu tenho um conhecimento acadêmico profundo. E ele tinha. Paulo tinha uma formação extraordinária. Paulo teve como mestre Gamaliel, um dos principais sacerdotes dentro do farisaísmo. Era um homem que tinha uma formação invejável. Mas ele disse: eu não fui aí pregar para vocês, eu não estive entre vocês baseado na minha sabedoria, no meu conhecimento. Eu estive aí entre vocês baseado no poder de Deus, no Evangelho de Cristo, que liberta, que transforma, que sara. Então a igreja precisa entender isso, amados. Nós vamos pregar o Evangelho com coragem e com ousadia. Nós iremos fazer sinais e maravilhas com coragem e ousadia. Iremos libertar muitos cativos que estão cativos por Satanás com coragem e ousadia, porque o Espírito Santo de Deus está sobre nós, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Queria dizer para você que nós temos um alvo como comunidade de Cristo. Qual é o nosso alvo? É que o Evangelho que nós vivemos e pregamos promova transformação em nós e também na vida de todos aqueles que nos observam, na vida de todos aqueles que nos ouvem. Sabe, queridos, um Evangelho de palavras vivas, um Evangelho que tem conteúdo, que tem presença de Deus. Esse é o Evangelho que nós queremos pregar. Não é o Evangelho de palavras vazias, desvencilhado do bom testemunho. Desconfie de pessoas que pregam o Evangelho, mas não têm testemunho de vida, porque são palavras vazias. O Evangelho, ele tem que ser acompanhado de testemunho. Evangelho de sinais e maravilhas. Evangelho que abre portas. Evangelho que cura vidas. Evangelho que transforma famílias. Evangelho que faz coisas extraordinárias em Deus, porque é assim que Deus quer que seja. Essa igreja viva que entende isso. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. Então, como pastores, nós temos trabalhado para que isso aconteça. Sabe, amados, o Evangelho que coloca o inimigo no devido lugar dele. E o devido lugar do inimigo é de derrotado, é debaixo dos nossos pés. Porque o inferno não vai prevalecer contra a igreja de Deus. Porque a autoridade do nome de Jesus, e ao nome de Jesus se dobra todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra. É esse Evangelho. Se você quer se engajar nisso, se você quer realmente receber mais de Deus nessa noite, se você sente a ausência desta unção de Deus e você quer mais, Deus tem preparado um manjar para nós nessa noite. De manhã nós tivemos um derramar de Deus aqui, queridos. Foi algo tremendo. Foi algo tremendo que Deus fez pela manhã na vida dos nossos irmãos. E Ele quer fazer na sua vida também. Talvez você seja um desses que tem bloqueios. Você não consegue compartilhar Jesus. Você trava. Essa é uma noite que o Senhor quer mudar a sua vida. Quer quebrar bloqueios, quaisquer que sejam eles. Sejam eles existenciais, emocionais, espirituais, eu não sei. O ser humano é tão complexo. Mas o Espírito Santo entende como ninguém de ser humano. E Ele sabe o que você precisa. Talvez você tenha se sentido muito inferiorizado, às vezes até envergonhado. O Espírito Santo quer mudar a sua vida nessa noite. Quer vir com fogo sobre a sua vida. Quer curar você. Quer te colocar de novo naquele lugar que Deus preparou para você, querido. De autoridade, de unção. Quer que o seu ministério seja restaurado nessa noite. E você volte a servir o Senhor com a alegria do Espírito. Volte a andar na presença dEle e sendo frutífero na presença dEle.
tudo que Deus quer para a vida dos seus filhos. Assim como um pai anseia que o seu filho acerte pelo caminho, o Pai Celestial está aqui nessa noite, quer que você acerte pelo caminho. Ele está dizendo: vem, meu filho, vem como você está, deixa eu te abraçar nessa noite, deixa eu te encher nessa noite, e você vai sentir o que Deus vai fazer.